Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta para mais uma aula desta formação teológica. Nós estamos conversando aqui, nós estamos trazendo um conteúdo muito importante sobre os livros do Antigo Testamento. Exatamente, nós estamos falando sobre um panorama, nós estamos fazendo um panorama do Antigo Testamento. E o tema que nós estamos tratando aqui, ele tem uma base histórica. E o livro de hoje, nesta aula de número 50, são os livros de Reis e Crônicas. Nós vamos condensar hoje os livros de Reis e Crônicas, os 4 livros. Primeiro Reis e segundo Reis, primeiro Crônicas e segundo livro de Crônicas. Está pronto? Caderno está aí? Bíblia está aí? Lápis na mão? Então, vamos avançando. O livro de Reis são os livros que contam as histórias dos reis de Israel, de Judá e chega até o exílio. Este livro é a continuação de 1º e 2º Samuel, que na Bíblia hebraica é tratado como um livro só. Já falei isso para vocês. E começa traçando, a ascensão de Salomão ao trono. Ontem nós falamos do livro de 2º Samuel. E lá nesse livro, a gente falou muito da história de Davi. Na verdade, Davi, ele tem a sua história tanto presente em 1º Samuel quanto em 2º Samuel. Em 1º Samuel, principalmente como guerreiro, mas no 2º Samuel como rei. Um rei que unifica todas as tribos de Israel e traz aí um contexto de reino. Mas nós temos a sequência no livro de Reis. Nós temos a sequência e aí nós temos aí Salomão assumindo o reinado, o trono de Israel, logo após a morte de Davi, que é retratado ali logo no início de Reis. Então a história começa com um reino unido, mas você vai perceber que termina em uma nação dividida em 2 reinos, como o reino de Judá e o reino de Israel. Você vai entender, e aí eu preciso que você seja firme aí, você que ainda não leu a Bíblia toda, meu amigo seminarista, meu irmão, você tem que se propor a ler a Bíblia toda para que você entenda todo o contexto, não lê de forma isolada. Amém? Amém. Então agora vamos entender, nós vamos caminhar aqui e vai ficar muito claro, porque depois de Salomão o reino se divide em 2. Depois de Salomão, não é na gestão de Salomão. Bom, então como objetivo dessa aula, nós vamos analisar os eventos e as figuras dos livros de Reis e Crônicas, nós vamos falar sobre o reinado de Salomão, posteriormente a divisão do reino, o ministério de profetas como Elias e Eliseu e as causas de queda dos reinos do norte e do sul, frente às outras nações dominantes, mas também, obviamente, em todos os livros, nós vamos ver também a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do seu reino. Olha o que diz em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 30. Farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. O livro começa com a história de Davi, que está prestes a morrer e deixa o trono para o seu filho, em um tempo de confabulação ali, de ação de quem vai assumir o trono. Quem iria assumir? Pessoas ali estavam realizando esse tipo de movimento. Em 1 Reis 2, do verso 1 ao 3, está assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: eu estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. São as instruções de Davi passando para Salomão. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for.
Lembra que a gente viu que uma das características do rei é ter a lei aqui, ó, na mente, no coração, na ponta da língua, pronto para ensinar, pronto para meditar nela, pronto para falar o tempo todo. Porque, como rei, ele precisava dominar a palavra do Senhor, a lei e os seus mandamentos. Vamos entender como isso se desenvolve a partir do reino de Salomão? Em 1 Reis 3:9, anota aí. O que está escrito nesse verso? Está escrito o seguinte: dá ao teu servo um coração compreensível para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? O que Salomão está pedindo para Deus aqui em oração? Sabedoria. Salomão é conhecido por sua sabedoria divinamente concedida e é destacado em 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 até o verso 28, onde Deus lhe oferece qualquer pedido e Salomão escolhe pedir sabedoria, acima de riqueza, acima de poder. E, gente, estava tudo certo se ele pedisse riqueza e poder. Mas este homem, ele foi muito diferente de vários reis. Talvez eu e você, a gente pediria outra coisa, mas ele foi sábio e pediu sabedoria. E este é um dom. Este é um dom. E este dom é demonstrado na primeira questão que ele vai julgar. Lembra de ter lido na palavra aquela passagem, aquela história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê? Ali ele exerce uma sabedoria tremenda, tremenda. Se você fosse o rei e não tivesse a sabedoria de Salomão, como você julgaria esta questão? Seria como Salomão ou seria de outra forma? E a de Salomão foi muito bem acertada. Além disso, Salomão, ele foi abençoado por Deus com riqueza, não só a sabedoria que ele pediu, com riqueza, né, e poder, autoridade sobre o reino. E ele construiu o templo que levou o seu nome lá em Jerusalém, o Templo de Salomão, a casa que o seu pai Davi sonhou em construir para Deus. Sonhou em construir. No entanto, Salomão também é visto como tendo muitas mulheres, seguindo deuses estrangeiros. Olha só, vamos entender um pouquinho aqui. Dentro daquele contexto, para um rei estabelecer relações com outros reinos, eles tinham que fazer alianças. Naquele tempo, assim como existe hoje alianças entre os reinos, entre os países, melhor dizendo, tem as alianças ali feitas ali, por exemplo, os Estados Unidos hoje com o Japão, com a Alemanha, com a Inglaterra, a Europa como um todo, com o Brasil, ele estabelece ali um tipo de aliança. Naquele tempo, só que hoje é no contexto moderno, através de um contrato, né? Mas naquele tempo, as alianças, principalmente comerciais ou de proteção mútua dos reinos, eram feitos através de casamentos. Então, Davi ele se casou com as filhas de vários reis, de reinos no entorno, para estabelecer ali a sua política internacional, a sua geopolítica. Vou usar esse termo moderno para fazer esse apontamento nesse tempo histórico. Para realizar sua geopolítica, a geopolítica do rei Salomão ali no Oriente Médio. Então ele casava. Por isso que ele vai ter esse número tão grande de mulheres. E aí está o erro dele. Por que esse erro, Alberto? Porque ao casar com essas mulheres, elas mudavam, obviamente, do seu reino para o reino de Israel. Ia morar no palácio. Só que não era só a mulher. Ela vinha com a sua comitiva, com as suas servas, talvez até com algum soldado particular ali, algum protetor particular, mais próximo da vida dela, mas principalmente os seus deuses. Ela trazia a sua cultura, ela trazia os seus deuses. Acabava que Salomão tolerava isso. E aí, eu aprendi com o meu pastor, é como termina que se conta. Meu pastor, o pastor do início da minha caminhada cristã, que é o pastor Márcio Valadão, ele ensina isso. É como
termina que se conta. A história de Salomão, quando ela termina mal. Por quê? Ele escolhe mal. Ele acaba abandonando o Senhor, mas ele vê os feitos do Senhor, mas ele termina mal. Aí você vai perguntar, Alberto, por que isso? Por que Salomão terminou mal? Ô meu irmão, do mesmo jeito que eu e você, às vezes terminando mal em algumas escolhas. Talvez porque eu e você, nós também, em certos momentos, nós não buscamos em Deus a solução para algumas atitudes, algumas decisões que nós devemos tomar. Não é mesmo? Então, essa foi assim que Salomão vai finalizar. É assim que ele vai finalizar. Nós não temos tempo aqui para detalhar, porque é muito rico. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre esta questão de Salomão aí, como ele envereda nessas áreas de adoração a outros deuses, inclusive de fazer o holocausto com crianças. Bom, aí eu quero ressaltar que dentro dessa queda aí de Israel, de forma espiritual, isso vai marcar o reino de Salomão. Em 1 Reis, isso é visto no 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 13, onde suas muitas esposas estrangeiras levaram-no à idolatria. E eu estou te apontando aqui o verso onde vai mostrar isso, resultando em consequências divinas que incluem a divisão do reino futuramente. É isso que vai acontecer. E aí, como o reino vai dividido, vai se processar? Como a divisão do reino vai acontecer? Então, logo após a morte de Salomão, o reino é dividido em 2 reinos. Por quê? Porque nós temos um momento que o seu filho Roboão vai assumir. E aí, como é que isso vai se processar de fato? O povo, ele vai clamar ao rei para que se alivie as cargas de impostos. Só que Roboão não tem essa visão. Mas por que, Alberto, a carga de impostos? Salomão, com esse intuito, essa missão, esse propósito de construir uma casa para Deus, obviamente, ele precisou de recurso. E ele vai colocar uma carga tributária de impostos para cumprir essa missão de construir uma casa para Deus. A casa é construída, ela é completada, mas vai chegar um momento que não precisa, mas ele não abaixou a carga tributária. E aí o povo clama. Roboão, o seu filho, o seu sucessor, ele é até aconselhado pelos anciãos. E ele resolve ouvir os jovens, as pessoas da idade dele, da sua mocidade, que têm uma visão diferente. E fala ainda para aumentar a carga tributária de impostos. E aí o povo sente. E aí, Jeroboão, que era um dos líderes militares de Salomão, se posiciona. E aí ele lidera uma revolta e o resultado é uma cisão do reino. E aí nasce Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Você percebeu aí? Reino do norte, representado por Israel e 10 tribos, e Judá, que ficou conhecida como Reino do Sul, constituída por 2 tribos, a saber, tribo de Judá e tribo de Benjamim. O reinado de Roboão é marcado por muitos conflitos e lutas pelo poder. Roboão ele se tornou incapaz de unir o seu reino e separou, houve a separação. Ele não teve essa habilidade política de contornar. Então, essa divisão marca uma era, um tempo de instabilidade no contexto político, moral e espiritual, de ambos os reinos. Porque Deus chama até Jeroboão, você vai ler lá em Reis, vai ver isso em Crônicas também, que Deus chama Jeroboão, que se autoproclamou rei do reino do norte. E Deus vai chamar ele para ele obedecer os decretos e os mandamentos de Deus, a lei de Deus.
e aí ele terá tudo o que sonhar e desejar. No entanto, ele segue por outros caminhos. Ele segue por outros caminhos. E aí você sabe o que vai acontecer com Israel, o reino do norte. E nesse tempo de reis, os profetas vão surgindo. Os próximos capítulos, nós vamos ver logo após essa divisão, mostram os reinados de vários reis de Israel e Judá, alguns dos quais, alguns bons e outros maus. Alguns dos reis, como Asa e Jeosafá, que são descritos como buscando a Deus e governando de forma justa, enquanto outros, como Acás, por exemplo, são descritos na literatura bíblica, na Bíblia mesmo, propriamente dita, como aqueles que seguiram outros deuses, deuses estrangeiros, e governavam de forma mal, não buscaram ao Senhor. O livro também conta a história de profetas como Elias e Eliseu, que são chamados por Deus para alertar os reis e o povo de Israel e Judá sobre a apostasia, sobre o afastamento de Deus e sua lei e seus mandamentos. E aí o papel desse profeta era conduzir o rei, o povo ao arrependimento e a retornar para Deus, para segui-lo, para adorá-lo, para buscá-lo. Elias, ele é conhecido por suas obras milagrosas, como fazer chover após 3 anos de seca, por enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. No dia que ele foi a Israel, no dia que você for a Israel, você vai ver o Monte Carmelo. Você vai lembrar da passagem de Elias. Já Eliseu, o sucessor de Elias, também é conhecido por fazer vários milagres. Alberto, o que ele fez? Ele dividiu as águas do Jordão, ele purificou as águas de Jericó, em Jericó, melhor dizendo, ele multiplicou o azeite de uma viúva, ele curou pessoas ali que tinham colocado ali uma raiz brava que envenenou o prato, a comida, né? Morte na panela, o texto vai até dizer isso, ele curou, transformou a água ali, o alimento de forma sadia. Ele alimentou famintos. Ele deu orientação a Naamã para se curar da lepra. Ele fez um machado flutuar. E aí, ele foi um conselheiro. Ele orientou reis em tempos de guerra. E aí, o que eu quero reforçar para você? Elias, cuja história começa lá no capítulo 17 de 1 Reis, ele enfrenta a idolatria da administração de Acabe e Jezabel, demonstrando o poder de Deus de maneira dramática no Monte Carmelo. Nossa, deveria ser ali épico. Já pensou se pudesse retratar isso de forma hollywoodiana? Que interessante. Eliseu, o seu sucessor, quero reforçando, continua o mistério profético de Elias realizando milagres e guiando o povo. Entendeu? São papéis de continuidade segundo a direção de Deus. Ou seja, eram profetas, e o profeta, e aí uma coisa que eu quero te ensinar, o profeta, o verdadeiro profeta, ele é a boca de Deus, ele empresta sua boca para Deus. E aí Deus fala. Nesse caso, através do profeta Elias e Eliseu, falou em termos de declínio moral, de declínio político, de declínio espiritual, chamando tanto o rei, tanto o governo, quanto o povo para retornar para o Senhor. Bom, reinos divididos, mas os reinos também caem. O reino do norte cai. O reino do norte, ou Israel também como era conhecido, ele cai perante a desobediência dos mandamentos, a idolatria. E como que isso vai terminar? Vai terminar com o domínio assírio. Domínio assírio, a Assíria vai dominar e vai exilar boa parte do povo que está ali. Você vai ver em 2 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 23.
Esse capítulo mostra os pecados de Israel e como essas transgressões levaram à justiça divina, como os assírios destruindo Samaria no ano 722 a.C. e deportando os israelitas. Isso aí é um claro exemplo de como a remoção de Deus da vida, do dia a dia, do cotidiano, do governo, vai resultar em consequências destruidoras. Meu irmão, isso para mim tem um apontamento, tem um ensino. Eu não devo me afastar do Senhor, eu não posso tirar Deus da minha vida, porque se eu tirar Deus da minha vida, eu morro. Literalmente falando, eu morro. Então, eu e você, nós precisamos andar com Deus o tempo todo, buscando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, clamando a Ele, buscando. Porque no dia que a gente se afastar do Senhor, são contados o tempo para a nossa morte. Foi o que aconteceu aqui com o povo do Reino do Norte. Mas, Alberto, o Reino do Sul ficou tranquilo e favorável. Não teve problemas, né? Judá andou pelos caminhos. Ah, quem dera. Tivesse andado todo o tempo nos caminhos. Também a sua fé oscilou. Também cai o Reino do Sul. Da mesma forma cai. Por causa do quê? Do pecado, da infidelidade espiritual. E aí eles são levados em exílio, em 2 Reis, no capítulo 24 ao 25. O reino sofre sob o jugo babilônico, com Jerusalém sendo destruída e o povo levado cativo. Para onde? Para a Babilônia. Isso aconteceu quando? Qual período? 586 a.C. E aí esse evento ele vai mostrar, mais uma vez, que houve uma decadência por causa do pecado no âmbito político, moral, social e espiritual. Israel recebe um golpe como consequência pelo pecado. Mas Deus, na sua fidelidade, Ele vai agir ao longo da história. E apesar de tudo, apesar do pecado, apesar da rebelião contínua de Israel e de Judá, dos dois reinos, que é descrito nos livros de Reis e Crônicas, que os livros vão retratar o livro de Reis, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º livro de Crônicas, vão retratar a desobediência do povo, dos reinos, mas vai mostrar também a paciência e a justiça de Deus, porque Deus vai enviar os profetas para anunciar, guiar e restaurar seu povo, mesmo em meio ao juízo, em meio à correção. Por quê? Porque as promessas de restauração e esperança ainda continuam sendo o quê? Proferidas por Deus. A fidelidade de Deus em manter suas promessas, apesar da infidelidade, serve como um lembrete para mim e para você, sabe, meu irmão? Por quê? O que isso mostra? Algo que você viu lá com o pastor César. Mostra dentro dos atributos de Deus, o seu caráter imutável e também a sua graça, que é redentora. Em Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 e 23, está assim, dessa forma que está escrito: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, aleluia, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, aleluia, glória ao Senhor. Olha, o 2 Crônicas 7,14, esse é poderoso. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. De novo. Glória a Deus. Essa é uma declaração que você pode fazer a respeito da nossa nação. Para que Deus toque o coração dos nossos governantes, toque o coração do nosso povo, para que haja uma mudança de atitude, uma mudança de caminho, uma mudança de direção.
e que a direção a ser tomada seja em direção à cruz. À cruz. Então, voltando ao nosso conteúdo aqui, existem 3 formas de destaques presentes no livro de 2 Reis. O primeiro que eu quero destacar: o Senhor julgará o seu povo quando eles desobedecem e viram as costas para ele. Isso é fato, isso sempre vai acontecer. Em segundo lugar, e aí eu já estou caminhando para o final, em segundo lugar, a palavra dos verdadeiros profetas de Deus sempre se realizam. Sempre. Por quê? Porque o Senhor sempre cumpre sua palavra. E assim também as palavras de seus profetas são sempre verdadeiras, porque é Ele que coloca as palavras lá, na boca de cada profeta. E já em terceiro lugar, o Senhor é fiel e Ele se lembra de sua promessa feita a Davi, que está lá em 2 Samuel 7, capítulo 7, do verso 10 ao 13. Mas apesar da desobediência do povo e dos seus reis perversos, do seu governo, o Senhor não deu um fim na família de Davi. Porque a linhagem de Davi é a linhagem que vai apontar para a vinda do nosso Senhor. O nosso Senhor, que é conhecido no Novo Testamento como filho de Davi, é da linhagem de Davi. Então vamos finalizar? Vamos caminhar para o final dessa aula? Para concluir, a gente precisa ter um entendimento que o livro de 1 Reis começa com Salomão e termina com Elias. A diferença entre os dois nos dá uma ideia do que aconteceu. Quero fazer um apanhado, tá? Para que você compreenda. Salomão nasceu depois de um escândalo real entre Davi e Betseba. Como seu pai, ele tinha fraqueza por mulheres. Isso chegou a derrubá-lo. Lembra? A gente já falou isso aqui. Davi tinha uma fraqueza, uma queda por mulheres. Salomão da mesma forma. Salomão fez bem de primeira ao orar por sabedoria e também nos seus projetos em construir um templo a Deus. Você sabe quanto tempo levou? Levou 7 anos. 7 anos para ele construir essa casa para Deus. Mas em seguida, ele construiu um palácio para si. Aí desse palácio durou 13 anos. O seu acúmulo de muitas mulheres, por causa também, não só pelo desejo, mas também pelas alianças estabelecidas, o levou a adorar outros ídolos e afastar-se de Deus. E aí, após a morte de Salomão, o reino é dividido em 2. Reino do Norte e Reino do Sul. E aí a gente vê a ação dos profetas. O livro de Reis, ele vai retratar também, no segundo livro, a queda do reino dividido. E os profetas se posicionam para alertar as pessoas do juízo de Deus que está próximo. Mas mesmo com o alerta dos profetas, o povo não se arrepende. O reino cai por causa dos governantes maus. E esse reino, ele é subjugado. Primeiramente, o reino do norte pelo governo assírio, e em segundo lugar, o reino do norte envolvendo também Judá pelo reino babilônico. Mas em tudo, Deus não perdeu o controle. Aleluia! E a gente que já conhece a história, nós vamos ver isso acontecendo. Meu irmão, eu finalizo essa aula agora. E aí eu quero te motivar a continuar firme nessa formação teológica. Quero também continuar a te inspirar a ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando você estuda teologia e lê a Bíblia, todo o conhecimento que você tem aprendido, juntando com a palavra, você vai aprofundando mais e vai aumentando o seu conhecimento. Amém? Continua firme. Amanhã eu quero te encontrar aqui nessa formação teológica. Imagine, continuando nossos estudos sobre os livros históricos. Um forte abraço e até amanhã.